Olá pessoal, tudo bem? A última vez que eu estive aqui eu deixei uma tarefa para todos vocês, os que estavam. Quem fez a tarefa? Todo mundo fez a tarefa. Você tinha que decorar 1 Coríntios capítulo 12, lembram? Todo o capítulo. Foi feito isso? Né? A gente vai trabalhar em cima sempre daquilo que a pessoa já conhece, aquilo que ela sabe. Então é importante. Eu havia falado lá atrás sobre a igreja como o corpo de Cristo. E eu disse que eu traria de novo, uma vez que esse assunto ele é bastante complexo, ele é extremamente amplo, ao mesmo tempo ele é muito importante. Porque cada vez mais nós temos visto que as pessoas têm ficado individualistas. Tudo tem ficado sempre no eu, no para mim. Cada vez mais as pessoas têm se isolado na sua visão de mundo, nas suas obrigações, nas suas questões. E a igreja morre se essa for a norma. Porque a igreja ela fala sobre uma comunidade, um grupo de pessoas, mais de uma pessoa trabalhando juntas, unidas, a fim de que o reino de Deus seja firmemente exposto por meio dessa união. E é diferente de você trabalhar na Marco Polo, na Randon, alguma coisa assim, talvez você diga, não, mas eu já trabalho com um monte de gente, né? Já colaboro, né? Tanto que hoje em dia, o nome para funcionário, na minha época, era funcionário. Agora é colaborador, olha só. Né? Então, eu já colaboro com alguém. E a questão é que na igreja é muito diferente essa ideia. Essa colaboração ela tem que ser muito mais íntima, ela tem que ser muito mais pactual, ela tem que ser muito mais uma entrega. Romanos capítulo 12, versículos 3 e 4 diz assim: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Essa é a forma pela qual, quando Deus olha do céu para a sua igreja, é como ele vê. É interessante que quando nós lemos Gênesis, capítulo 1, versículo 24, fala que Deus unirá o homem e os dois, o homem deixará pai e mãe, unir-se a sua esposa e os dois serão uma só carne. É a forma pela qual Deus vê o relacionamento marido e mulher, uma só carne. Quando Deus olha para a igreja, a questão é a mesma. Deus olha um só corpo, unido e conjunto, sendo agora formado por várias partes, por vários membros, por vários órgãos, mas a igreja é um só. O problema é que nós atualmente, nós pegamos e somos frutos da sociedade em que nascemos, e tudo bem, e nós vivemos em uma sociedade que está cada vez mais centrada no eu e o eu isolado. Aí você vai dizer, mas essa é a verdade, só que se nós lermos Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, Paulo pede justamente para nós nos transformarmos pelas misericórdias de Deus, oferecermos o nosso corpo como um sacrifício vivo santo, e não, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo. E isso serve desde o século I, para o qual Paulo está escrevendo essa carta aos cidadãos de Roma, até para eu e você, cidadãos do século XXI, que vivemos em uma sociedade extremamente diferente da sociedade romana. A transformação precisa continuar acontecendo. A entrega como um sacrifício vivo, ela precisa ser a nossa ação diária. E o não amoldar-se aos padrões deste mundo continua valendo para nós, mesmo que o mundo vá
mudando os seus objetivos e transformando uma sociedade que, no princípio, nós vemos ela era muito mais colaborativa, hoje ela é muito mais individualista, mas ainda assim as verdades de Deus continuam acontecendo e nós continuamos, quando Deus olha de cima para baixo, sendo um corpo unido, ligado e conectado intimamente aos outros. E isso é ser igreja. Infelizmente, nós transformamos a ideia de ser igreja como frequentar um prédio no domingo e fazer alguma coisa sagrada. Ou alguma coisa que nos conecte ao céu. Ou alguma coisa que aconteça de cima para baixo, mas nós nos acostumamos a ficar sentados e receber alguma coisa. E, infelizmente, igreja não é assim. A igreja ela deve ser vivida na ideia de que eu vou lá entregar alguma coisa ao outro. Por isso eu pedi para vocês decorarem 1 Coríntios 12, porque 1 Coríntios 12 tem lá uma lista enorme de dons, Paulo explicando como esse corpo recebe dons diferentes, como cada parte é diferente, algumas são mais decorosas, outras são menos decorosas, como o próprio Paulo falou, ou seja, algumas a gente gosta de exaltar, outras a gente tenta esconder. Como, por exemplo, a gente gosta de exaltar, sei lá, o nosso cabelo. Quem tem? Quem não tem, exalta, sei lá, arruma o que exaltar aí, galera. E a gente esconde, por exemplo, nosso garrão. É feio, né? Quem gosta de calcanhar? Mas ali, faz parte do corpo, é extremamente importante. Calcanhar machucado, embora escondido, ele dói e ele continua fazendo parte do corpo. Então, para Paulo, ele diz, olha, sabemos que o corpo todo é formado por partes diferentes, mas cada uma dessas partes auxilia o bem-estar de todo o corpo. E todos têm que trabalhar juntos. É por isso que igreja é uma entrega, eu vou lá me entregar. Eu não vou lá apenas receber. Eu não vou lá fazer um saque espiritual de um depósito que Deus vai fazer no domingo ali. Eu vou lá, capturo aquilo e vou fazer aquilo que eu quiser. Então, na verdade, o que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 12 é que ter um compromisso com Cristo é ter um compromisso com o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, ele é expresso por meio das pessoas que estão mais próximas a nós. Acabamos de vir de uma Bienal, onde nós estávamos lá, quase 1.300 pessoas, sendo um só corpo como alianças, e sendo diferente como só nós alianças conseguimos ser. Mas nós estávamos celebrando a unidade como aliança. Quando nós viemos aqui no domingo, nós fazemos a mesma coisa. Nós não viemos fazer um saque espiritual, nós viemos participar do corpo, nós viemos celebrar a nossa unidade. E é isso o que nos torna a igreja. Então, vamos voltar a 1 Coríntios, capítulo 12, e eu vou ler um versículo só. Como você já decorou, você já sabe que o versículo 13 de 1 Coríntios, capítulo 12, diz assim: pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Todos foram introduzidos em um único corpo. Às vezes a gente confunde a ideia de batismo como se sempre tivesse que haver água no batismo. Mas, na verdade, o batismo ele é usado em vários momentos da Bíblia, não se referindo à água, mas se referindo a uma inserção de alguém ou de alguma coisa em uma nova realidade. Como, por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12, João Batista diz que ele batizava com água. Mas viria alguém que batizaria com o Espírito e com fogo. Não está envolvido água nessa segunda parte. Ele, João, estava batizando com água lá no Rio Jordão. Mas aquele batismo, ele era apenas uma preparação para aquele que viria, do qual João Batista sequer era digno de desamarrar as suas sandálias, e ele batizaria com o Espírito Santo e fogo. E aí o que significa essa palavra batismo?
Essa palavra batizar, no original, ela significa inserir algo dentro de alguma coisa. Por exemplo, a ideia de um submarino, quando ele afunda na água, ele batizou. É por isso que surgiu uma grande intriga na história da igreja para descobrir qual batismo é o certo. E aí vinha a galera batizando de bebê, derramando um pouquinho d'água em cima, e aí depois vem os anabatistas, precursores dos menonitas, e os batistas, dizendo que não, tinha que imergir completamente. Né? E aí surge aquele negócio, não, mas depende da água, a água mais santa, menos santa, daí se a água é mais santa precisa menos água, né? Essa parte divertida da história da igreja, mas nem tão divertida assim, porque deu muita intriga, mas a ideia é exatamente essa, você ser introduzido em uma nova realidade. Também nós vamos lembrar de Marcos capítulo 10, versículo 38, que Jesus disse que o batismo que ele estava passando era o batismo de sofrimento. Ele diz, esse batismo os meus discípulos não podem me acompanhar. É um batismo de sofrimento. O que significa? Agora que você sabe que a palavra batismo é introduzir em algo, Jesus disse que ele estava sendo introduzido no sofrimento. Agora vem o apóstolo Paulo, falando para a comunidade de Corinto, no capítulo 13, diz, vocês foram, pois vocês em um só corpo, todos nós fomos batizados. O que significa isso? Paulo está dizendo que soberanamente, diante de Deus, todo aquele que crê em Cristo é introduzido no corpo de Cristo. E não é, eu acho, se eu gostaria, depende. Paulo diz que você não escolhe, nós não escolhemos isso. Deus escolhe soberanamente nos colocar em um só corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo. Isso é viver igreja. Agora, uma vez que nós estamos introduzidos nesse corpo de Cristo, aí nós podemos agora passar a entender correto esse termo que Paulo fala. Inclusive o próprio termo batismo. Quando fala batizar, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também tem uma conotação diferente, não é só com água o negócio. É a introdução dessa criatura em uma nova realidade que agora deve ser regida e manifesta pela vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é uma forma mágica para a gente fazer um sinal da cruz e achar que está salvo. É apenas um elemento visual de algo que deve acontecer na esfera espiritual. Essa é a função. Então nós agora somos batizados, todos nós, introduzidos em um só corpo. Por isso agora, uma vez que nós estamos em um só corpo, nós entendemos o que Paulo vai falar com a igreja. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 5, volta algumas partes aí, e nós vamos ler alguns versículos aqui. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Paulo está dando aqui agora uma sentença grave. E a carta aos Coríntios ela foi escrita para a igreja de Corinto, porque Paulo recebeu, depois de ter fundado a igreja, na primeira viagem missionária, Paulo recebeu relatos de Cloe sobre como é que estava a igreja. Além disso, Paulo também ficou sabendo outras coisas a respeito de informações da igreja. E Paulo está dizendo para essa igreja, ele diz, olha, notícia que eu tenho recebido é vergonhosa. Agora olha que legal que a vergonha não fica só com eles. Versículo 6, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que uma vez que alguém tem um mau testemunho dentro da igreja,
acaba manchando todo mundo. Mas a nossa mente individualista, a gente acha que não. A gente acha que nós fazemos e é por nossa conta. E eu posso pecar, eu posso errar, eu posso fazer o que quiser, e eu só estou manchando a mim mesmo. E esse é o cúmulo do egoísmo. Por quê? Porque eu não paro para pensar que, na verdade, tudo que eu vou fazer respinga em todo esse corpo. Respinga em todas as partes. Mancha e suja todo o corpo. E Paulo está dizendo, então, que os cristãos de Corinto devem tomar uma atitude extrema e arrancar esse membro do corpo. Por quê? Porque esse membro do corpo estava envergonhando todo o corpo. E toda uma igreja que deve refletir a santidade de Deus, a pureza de Deus, não estava conseguindo fazer isso porque um membro desse corpo estava agindo de uma forma contra a santidade desse Deus. Então, o que uma pessoa faz afeta todo mundo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, volta lá, versículo 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Porque todas as ações de um corpo, elas colaboram ou deixam de colaborar com o corpo todo. Então, toda ação ela vai impactar diretamente todo o corpo. Falei para vocês que esse ano a Simone teve uma lesão no joelho e ela teve um rompimento do ligamento cruzado anterior e todo o corpo sofreu com aquilo. Todo o corpo precisou se adaptar a uma nova condição, todo o corpo precisou se preparar para uma cirurgia, todo o corpo teve que colaborar para que depois da cirurgia aquilo pudesse se recuperar e cicatrizar da forma certa, todo o corpo. Ela não pôde simplesmente tirar o joelho e dizer para o médico, vá lá, resolve para mim, quando estiver pronto eu volto, tu instala e eu saio andando correndo. Porque o corpo todo está conectado àquele joelho. E só para mexer nesse joelho, tirar um pedacinho do lado da perna para refazer um ligamento, ela precisou ser anestesiada. Caso não fosse anestesiada, ela ia sofrer muito com todo esse processo. Nós não conseguimos tirar qualquer parte do nosso corpo sem que sejamos muito fortemente anestesiados. Caso contrário, todo o corpo vai sentir toda a dor de mexer em qualquer membro. Então isso é muito importante. As ações pessoais impactam diretamente o nosso corpo. Eu já falei dos dons, eu já falei da conexão na outra vez que eu falei de 1 Coríntios 12. Mas cada membro, ele precisa não só da presença, mas também da função do outro. E Paulo fala isso num capítulo que ele vai falar sobre os dons espirituais. Depois, no capítulo 13, ele vai dar uma pausa nos dons espirituais, vai falar do amor, que é sublime, que é um amor de entrega, que é um amor incondicional ao outro. E depois ele volta a falar novamente no capítulo 14, e ele termina a relação dos dons. O que Paulo está tentando nos dizer com isso? Que cada membro tem um dom diferente. E porque cada membro tem um dom diferente, nós precisamos andar juntos. Lembra que eu comecei lendo Romanos, capítulo 12, versículo 3, que Paulo diz assim, não tenha de ti mesmo uma avaliação superior àquela que você deve ter? Se eu digo que eu não preciso do corpo e eu começo a me isolar do corpo e acho que eu vou crescer como cristão isolado do corpo, é extremamente egoísta e arrogante. Porque eu não tenho todos os dons. Então eu não me torno melhor quando eu me isolo da igreja.
Por isso nós incentivamos, nós temos os grupos células, nós temos os grupos de interesse, nós temos, ontem tinha a galera no jantar de casais, eu não sei quem foi daqui, eu acho que comprometei todo mundo, mas estávamos lá em alguns casais, aproveitando um tempo junto, conversando. Propositalmente nós queremos que isso aconteça. Não é tipo assim, puxa, nossa agenda está vazia, galera. O que a gente pode inventar para a nossa agenda ficar cheia? Para nós pegar a nossa galera e dizer, vocês estão trabalhando pouco, tem mais coisas a fazer. Não é por isso. É porque a gente sabe que há uma rotina tão desgastante no dia a dia de vocês que vai impedi-los de pensar na igreja durante a semana. Então nós temos aquela lembrancinha. E aí, vai para o grupo? Vamos no grupo hoje, o grupo hoje vai fazer uma coisa diferente. Né? Aí começam os avisos lá perto do dia do grupo, galera, tem grupo, vamos lá, como é que é? Estamos juntos? Pessoal, lembra do piquenique de casais. Por que piquenique de casais? Para lembrar aos casais que eles podem ter um tempo junto, num lugar aberto, lá na chácara que o Nando também já doou para a Aliança Pio X. Não, ele não doou ainda, fica tranquilo. É dele, está em processo. Não, estou brincando, é dele. Mas ele abre uma propriedade dele e diz para a galera da igreja, venham, aproveitem, tenham um tempo junto. Você, marido, esposa, que tem filho, que está numa correria tremenda, que às vezes tem pouco tempo para olhar para a cara um do outro, às vezes faz isso de manhã cedo, quando dá um beijo antes de sair na corrida, ou de noite, quando chega do trabalho, consegue mal e mal dar um beijo e tomar a Deus que consigamos dormir logo para descansar. E aí nós vamos ter um momento de um sábado que vai fazer a gente sentar junto, com cesta de piquenique, com panela, seja como você vai levar a tua comida, e nós vamos sentar juntos e nós vamos conversar, e provavelmente vai ter alguém falando alguma coisa sobre isso, para nos lembrar de que somos um corpo. E nós fazemos isso com as crianças. Semana passada vocês viram aqui quantos momentos as crianças tiveram fora da igreja para se reunir na chácara do Olírio e da Josi. Eles não estão aí, foram viajar, né? Na chácara do Olírio e da Josi, que também abrem suas casas e diz assim, pode trazer aí 50 crianças. Pensa, quem que faz isso em sã consciência? Não, sinceramente. Para mim, você vai trazer 50 crianças, tá todo mundo dormindo, anestesiado, né? Quando acordar, eles começam a ir embora. Tudo bem, aí eu aceito na minha casa. Mas é isso, só faz isso quem entende o que é o processo de ser transformado pelo Espírito Santo, querer estar junto e ver uma molecada fazendo uma gritaria e gincana e entrando na tua piscina, provavelmente fazendo xixi lá dentro, e correndo para fora e fazendo trilha, e depois você tem que esvaziar toda a piscina, né, para se livrar de toda aquela ureia. E é isso aí, você paga o preço de ser igreja. E nós abrimos a nossa casa para fazer... isso é ser igreja. Então não é simplesmente eu vivo minha vida, domingo eu vou lá, recebo alguma coisa sagrada, um sacramento, alguma coisa assim, e saio renovado para a semana, onde eu vou viver isolado, sem que ninguém me incomode, por favor. Igreja não é isso. Igreja não é isso. Então, cada membro tem uma função dentro da igreja e nós precisamos dessas funções acontecendo. Como eu já falei, hoje na igreja não tem mais nenhum ministério, pela graça e misericórdia de Deus, que não tenha uma liderança, que não tenha alguém à frente disso. Então, o ideal é que tudo aconteça, porque cada parte exerce a sua função. E a gente pede auxílio ainda para outras pessoas nos ajudarem em nossos ministérios. Então, a igreja, ela é uma identidade coletiva das pessoas. Não tem como ser igreja sozinho. Eu sei que tem se mantido, tem crescido um conceito de igreja, de pessoas que vivem igreja sem participar de um corpo. Né? Ela não quer uma congregação, eles vivem descongregacionados. Mas isso não é a visão que Deus tem para a igreja. Porque em Cristo, o meu individual morreu. E isso Paulo vai falar em Romanos, Paulo vai falar em Coríntios, Paulo vai falar em Efésios. Paulo fala que o meu individual ele morre com Cristo, na cruz. E agora nasce uma nova identidade, e essa nova identidade é
eu estar em um corpo conectado, ligado, fazendo parte de um corpo, usando o dom que Deus me deu para que todos sejam edificados. Meu individual morre, porque o meu individual é aquele de Adão. E aí, Cristo faz novas todas as criaturas. E a nossa identidade passa a ser agora a igreja. E a nossa identidade passa a ser as pessoas que estão conosco. 1 Coríntios capítulo 10, volta um pouquinho aí. Versículos 16 e 17. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Paulo aqui está realmente falando a respeito das festas. Paulo está lembrando aqui a ceia. Ele vai falar no capítulo 11, mais especificamente, a partir do versículo 17, a respeito de como o cristão deve participar da ceia do Senhor, aquilo que nós fazemos, né? A ceia do Senhor, a comunhão, a Eucaristia, todos os nomes que ela já recebeu ao redor da igreja. Aquilo ali não é para eu participar sozinho, ganhar o corpo de Cristo. Ai, que legal, agora, que bom que eu tenho. Pelo contrário. É eu entender que esse corpo de Cristo é um só com todos os irmãos ao meu redor. E à medida que esse corpo agora vai se formando, nós participamos dele com Cristo. Esta é a ideia. Então não é um negócio para a gente, volta e meia eu escutava, nossa, não tenho escutado mais isso, eu estou me sentindo fraco, eu não participo da ceia. Eu dizia, querido, tu está se sentindo fraco, tu não participa da igreja. A ceia não é lá um alimento para você se alimentar e sair fortão, não é um sadol espiritual, um whey de Jesus, você tomou e saiu bombadão. Não é isso. A ceia é só a confirmação de que nós participamos de um corpo, o corpo de Cristo. E que nós somos um só. E não adianta eu vir só na ceia, porque também não vai adiantar coisa nenhuma. Nós precisamos, para que a ceia seja verdadeira, participar do corpo durante todos os outros momentos. Então a ceia, ela só possui um significado quando ela é feita em grupo. Por isso que é meio bizarro. E nós fazemos isso na época da pandemia, porque era a única forma que fazemos. Eu pegar os elementos da ceia e tomar sozinho lá na minha casa. É uma bizarrice espiritual. Por isso que quando nós fizemos na pandemia, nós fazíamos com uma galera na frente de uma tela de computador, para pelo menos naquela época em que nós não podíamos estar juntos pessoalmente, nós estávamos conectados por meio de uma tela. E volta e meia alguém tirava um print daquela tela e colocava no grupo da igreja dizendo, somos nós. Então a ceia, ela nos dá a convicção de que nós temos um só corpo em Cristo. Foi o convite que o Ricardo fez, como primeiro aviso para nós aqui, semana que vem estamos participando 9h30. Então a igreja não é um lugar que eu vou quando dá tempo. Igreja não é um lugar que eu vou quando o meu time não está jogando, senão eu tenho que assistir o jogo do meu time. Igreja não é um lugar que eu venho quando, ou mesmo o Grupo Célula, quando eu falo igreja, agora é todos os eventos, né? Não é, agora eu tenho meu treino de jiu-jitsu, eu tenho o judô, eu tenho o inglês, eu tenho a natação, eu tenho o meu pedal, eu tenho sei lá o quê. Igreja não é que você vai quando você não tem outras coisas. Na verdade, nós temos que colocar as outras coisas depois que nós já acertamos e ajustamos o nosso compromisso com o corpo de Cristo. E aí as outras coisas vêm ao redor disso. Às vezes, a pessoa diz, não, mas olha, hoje eu não vou porque eu tenho tal coisa importante. Legal. Significa que o que você deixou de ir, que era uma comunhão com a tua igreja, com o teu grupo, com as pessoas ao teu redor, não é importante. Beleza, vá para o que é importante. Entende como isso nos dá uma nova identidade? Então a igreja não é o lugar que nós vamos, é o lugar que nós somos. Isso é diferente. Nós somos a igreja, nós não vamos à igreja.
Foi infeliz a ideia, desde o século IV, que se inventou de que igreja era um local, e aí se faziam locais cada vez mais bonitos, lugares cada vez mais espaçosos, lugares cada vez mais confortáveis, lugares cada vez mais ricos. Né? Por quê? Porque falei sobre isso nessa semana que eu estava dando aula lá em Gramado, porque o imperador se converteu e a alta classe romana agora não queria frequentar o lugar que os cristãos antes frequentavam, que era o quê? As catacumbas, os cemitérios, os lugares escondidos, porque até Constantino não se declarar cristão, o cristianismo era perseguido, então o cristão tinha que se encontrar onde dava. E às vezes onde dava era o buraco mais escondido possível. Mas agora que eu tenho um imperador chegando para um culto, a igreja tem que estar bonita, ela tem que ser, né, cheia de luxo, tem que ser um prédio legal. E aí, a partir desse momento, as pessoas passaram a ir para a igreja assistir alguma coisa que ia acontecer. Mas a igreja não é o lugar que você vai. A igreja é o que você é. Dentro do corpo de Cristo, que te deu agora uma nova identidade. E por essa nova identidade agora, então, você passa a manifestar os teus dons dentro do corpo de Cristo. E isso nos dá a satisfação plena. Porque é para isso que nós servimos. É aí que nós estamos agora nos derramando. Isso muda agora a nossa perspectiva. Não é ir quando dá. Não é ir se é perto. Não é ir se é confortável. Não é ir se é conveniente. Não é ir se tem espaço para todo mundo. Não é ir se vai ter iluminação, se não vai ter iluminação. Não é ir se vai ter o louvor, se não vai ter o louvor, se vai ter o infantil, se não vai ter infantil. Quem vai dar o estudo. Né? E até isso é bizarro. Antigamente o pessoal ligava para a Vera, dizendo assim, quem é que vai dar o estudo hoje? Porque senão eu vou, senão eu não vou. Eu digo, cara, nem vem. Nem vem, porque esse pensamento já está desconectado da igreja. Porque igreja é o que nós somos. E nós vamos participar disso. E nós vamos lá nos entregar. Então, é na convicção de que nós somos o corpo de Cristo. E a partir daí, nós agora nos entregamos e nos derramamos. E aí nós cantamos em louvor, por quê? Porque o louvor faz parte da nossa adoração. E nós lemos a sua palavra e queremos agora que a sua palavra faça parte da nossa vida. Ela nos instrui, ela é a nossa regra de fé e prática, ela é a nossa direção. Porque Cristo agora nos introduziu nesse corpo por meio do seu sacrifício na cruz, e a partir desse sacrifício, eu agora sou só um membro de um corpo muito maior. Então é isso. E como Paulo fala, não dá para dividir um corpo unido em seus membros. Imagina você se a minha parte de cima gostasse de estar aqui nesse momento, e da cintura para baixo eu gostaria de estar em casa dormindo. Eu tenho que resolver isso, né? Eu não pude deixar as minhas pernas em casa. Então não funciona o corpo gostar daqui, não gostar de lá, estar aqui, estar lá. O corpo está onde todo ele está. Pelo menos essa deveria ser a regra. E nós, como cristãos, fomos inseridos neste corpo. E à medida que isso acontece, nós agora nos entregamos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, transformados pela nossa mente como este sacrifício vivo que agora entregamos. E a partir daí, passamos a ser um membro, só um membro do corpo de Cristo. Onde ninguém é mais importante, ninguém é mais valioso, ninguém é mais legal, porque na verdade todos nós recebemos dons diferentes para participarmos do mesmo corpo. Meu pé esquerdo não é melhor que o meu olho direito, mas cada um tem a sua função e são extremamente diferentes. Se você vai olhar a anatomia do olho e do pé, elas são completamente diferentes, mas elas fazem parte do mesmo corpo.
Tem o mesmo DNA ali. E é isso que faz a conexão desse corpo. O DNA da igreja é Jesus. Todos os outros corpos, tendo este DNA, agora apenas participam desse corpo, que é a expressão do próprio Cristo na Terra. Cristo não está mais aqui presente. Talvez lá no século I você poderia visitá-lo lá na Palestina, na casa de Lázaro, na casa dele em Cafarnaum, ou quem sabe quando ele estava em alguma das andanças pela Pérea, pela Judéia, por Samaria. Mas agora o corpo de Cristo é a sua igreja, todos aqueles que são habitados pelo Espírito Santo, e aí está o corpo de Cristo. E eu não preciso agora ir para Samaria, eu não preciso ir para Cafarnaum, eu não preciso ir para Jerusalém, porque em Caxias do Sul, Cristo tem uma expressão do seu corpo, que é a sua igreja, da qual nós fazemos parte, e sempre que estamos aqui, estamos com Cristo. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, Cristo está no nosso meio. Então o que nós só precisamos agora é viver essa unidade, é viver esse corpo de Cristo, é nos entregarmos como esse sacrifício santo e agradável, para que o corpo de Cristo seja realmente a igreja. Igreja não é um lugar que a gente vai, igreja não é um lugar que a gente vem receber alguma coisa, igreja é o que nós somos. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos ler essa palavra, temos a liberdade para isso, temos para entender essa palavra na nossa própria língua e podemos ver o quão grande tu és. E à medida que nós vamos lendo, nós vamos entendendo que não somos mais de nós, mas somos teus. E à medida que somos teus, somos inseridos em um corpo chamado igreja. E esse corpo agora chamado igreja é a nossa identidade. É o que nós fazemos parte. Então nos ajuda a viver essa realidade. Que sejamos um. Que sejamos um. Para que o mundo saiba que tu está em nós. Que sejamos um. Para que o mundo saiba do teu sacrifício na cruz e possa participar do teu sacrifício e do corpo. Que tu estejas nos abençoando, nos dando a oportunidade de vivermos essa realidade como o corpo de Cristo. É isso que nós pedimos e agradecemos desde já. Amém.